Olá, o Quer Saber está de volta e hoje nós vamos conversar sobre a importância dos animais de estimação, não só para as crianças, mas de uma maneira geral, para todas as pessoas. E eu vou começar fazendo uma citação do Gandhi, que eu achei muito interessante. Ele dizia que a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. É um ponto para a gente refletir, não é? Muito se diz, a psicologia fala muito e alguns médicos falam da importância, normalmente se fala para as crianças, de terem um animalzinho de estimação. Quando se fala nisso, se faz uma lista de benefícios. Então, quais são os benefícios que são mais costumeiramente citados? Primeiro, os animais tornam a casa mais leve, melhoram o humor e dão uma leveza para o ambiente. Ajudam no contato social, na integração. Né? Tinha aquela propaganda muito antiga, né? Estou denunciando aqui a minha idade. Qual é o telefone do cachorrinho? Assim, então, eles ajudam na integração, na interação social, fazem companhia aos solitários, imprimem alegria, clima de brincadeira no ambiente, parecem perceber as necessidades emocionais dos seus donos. Então, se a pessoa chega triste, o cachorro talvez faça menos festa, mas vai sentar ou deitar do ladinho do dono, da dona e ficar quietinho lá. Né? Para os adultos, eles podem representar melhora da saúde, principalmente se for um cachorro maior, com o qual você precisa caminhar. E a gente tem visto cada vez mais pessoas caminhando com seu cachorro. O caminhar já traz benefícios, né, para diabetes, hipertensão, colesterol alto, mobilidade, né, exercícios, como é que a gente fala? Cardíacos, né, importantes, diminui o risco de doenças cardiovasculares, além de ser também um fator fora do tempo de pandemia, de interação social, porque você então encontra outras pessoas que também estão caminhando com seus animais ou que, né, estão caminhando sozinhas, mas gostam de animais, e aí você pode ter uma interação social. Reduzem os sentimentos de solidão e com ele os sentimentos, né, o humor mais depressivo, e podem ser companheiros terapêuticos nos quadros de depressão severa. Podem ser proteção para crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. Eu acho que todos, né, já viram vídeos de animais, de cachorros, e normalmente são cachorros de grande porte, na proteção de autistas. Há muito pouco tempo circulou um vídeo, né, com uma moça autista e ela ficou nervosa com uma coisa e ela se batia. E o cachorro foi para perto dela quando ele começou a perceber os sinais. Quando ela levou uma mão, ele, com a patinha, trouxe a mão dela para o colo. Ela foi com a outra mão, ele foi com a outra, ele deitou em cima das mãos dela e daí a pouco ele foi fazendo carinho nela, foi se aconchegando e ela foi se acalmando. Então, eles podem ser auxiliares terapêuticos. Existem histórias, né, eu vi algum tempo atrás, eu confesso para vocês que eu tentei encontrar para trazer aqui para vocês uma dupla de cachorrinhos, curiosamente chamados Freud e Jung, que visitam hospitais. Eles têm uma dieta própria, uma higiene específica, mas eles vão aos hospitais, eles sobem nas camas dos pacientes, especialmente crianças, adolescentes, idosos, para brincar, para interagir, e há uma melhora muito grande do quadro geral.
né? A patologia em si pode não melhorar, mas ao melhorar o humor, ao melhorar a disposição, nós já sabemos hoje, a ciência já provou, que você então melhora o sistema imunológico. E aí eles contribuem, são excelentes auxiliares terapêuticos. Né? Eles ajudam na construção e no crescimento da autoestima, especialmente de crianças, porque o animal de estimação ao qual a criança se afeiçoa, né, pelo qual ela desenvolve uma estima, corresponde. E ao ter a experiência de ser correspondida, né, de ser bem recebida cada vez que chega em casa, de ser a companhia preferida de um animal, a criança se sente, né, de alguma forma merecendo uma atenção especial. E isso pode muito ajudar na sua autoestima. Com isso, melhora o desempenho escolar, tanto na parte cognitiva quanto na parte de socialização, diminui a agressividade e na adolescência eles contribuem para uma maior consciência sobre o autocuidado, o autorrespeito. O respeito a outras formas de vida e à natureza acabam sendo aprendidos, potencializados quando o adolescente precisa cuidar e quando ele tem uma estima especial pelo seu animalzinho. Sem contar que para os adolescentes, os cachorros podem ser companhias na prática de esportes. A gente vê, né, cachorro que aprende a andar de skate, cachorro que aprende a surfar, porque o dono vai. Então, essa companhia de aceitação, né, irrestrita, ela pode ser muito importante, pode funcionar como um grande estímulo. Existem estudos que dizem que casais que têm animais de estimação em comum, eles têm menos atritos, eles têm menos conflitos e eles têm maior estabilidade na relação em função de terem ali um elo de estima que é o animal. Então, existem muitos benefícios para quem tem um cachorro ou um gato, um animal de estimação, mas as pessoas percebem e os veterinários falam que o cachorro talvez seja o mais adequado, porque é o que faz mais interação com o seu dono. Na adolescência, uma outra característica muito importante, e aí é curioso, porque tanto para as meninas quanto para os meninos, o animal pode se tornar o seu confidente. É aquele momento que o menino, a menina, a adolescente fala que quer ficar sozinho, vai para o quarto e fala com o bichinho tudo o que está sentindo. E é claro que o bichinho não responde, mas afetivamente ele corresponde porque ele conhece o dono e ele sabe pelo tom de voz, pela postura, se o tom é de brincadeira ou se é de ficar quieto, e aí ele reage de maneira adequada e dá a esse adolescente, às vezes essa criança maiorzinha, a oportunidade de falar e ao falar se reorganizar por si mesmo. Né? Eu sei que eu já citei há algum tempo atrás, alguns vídeos atrás, uma técnica, né, do Dr. Yuri Capelato que fala isso, olha, o copo tá cheio de lama, deixa falar para a lama sair, depois você põe uma água limpa. Então esse animalzinho como confidente ajuda a tirar a lama do copo para que depois possa entrar uma água limpa. Isso é muito interessante. E a esses maiorzinhos, né, o animal de estimação também ensina a responsabilidade, o cuidado com o outro, desde que ele realmente precise assumir o cuidado. Ou se ele é ainda uma criança e não pode assumir todos os cuidados, mas os que ele pode, trocar a água, deixar uma água sempre limpa e fresca,
colocar a ração, respeitar os horários. Talvez uma criança, né, não possa ainda levar ao veterinário para tomar banho, para fazer a tosa, para tomar uma vacina, para uma consulta, mas um adolescente já pode. Então isso é parte da responsabilidade que ele desenvolve, né, com data, com horário e com o estar atento a um processo de observação, né? Se o bichinho estava doente, deu o remédio, deu na hora certa, o bichinho está melhorando, todo esse processo que a gente falou, né, no vídeo anterior, que é difícil para alguns adolescentes de ter uma visão no tempo, ao longo do tempo, isso o animal pode ajudar, né? E a gente precisa os pais precisam ter o cuidado de não transformar essas responsabilidades em castigos, porque aí a gente consegue o efeito exatamente contrário. Então, o menino, a menina, o adolescente, a criança maiorzinha vai associar que cuidar do outro, que cumprir compromissos seja sempre um castigo, né? Se é dito assim, você não quer fazer, ou você não fez, ou você não estudou, você tirou nota baixa, então agora é você que vai cuidar do cachorro, é você que vai dar o banho no cachorro, é você que vai pôr comida para o cachorro. Então virou um castigo. E aí a gente vai conseguir o efeito oposto ao que a gente deseja. Então nessa questão os pais precisam ter muito cuidado. Eles são companheiros nas brincadeiras e eles despertam, né, uma certa criatividade. O cachorro, ele entra na brincadeira, mas ele não entende as regras. Então ele cria situações em que a criança, o adolescente, pré-adolescente, precisa se adaptar, né? Precisa também ser criativo para responder, para corresponder àquela brincadeira. E isso pode ser muito legal. Sem contar que para a criança, para o adolescente que está nesse tempo de pandemia, com as atividades mais restritas, essa pode ser uma fonte interessante de exercício, de atividade física, que ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir o estresse, né? E que provoca um relaxamento que melhora a qualidade do sono e, com isso, o humor. Olha quantos benefícios. Os animais também, convivendo com a gente em casa, ensinam sobre a vida e talvez facilitem a conversa sobre alguns temas que a maioria de nós tem dificuldade, que é o acasalamento, o nascimento dos filhotes e situações, né, de caça, por exemplo, o animal que acha, né, o bichinho de estimação que acha outros bichinhos pela casa, onde a gente não suspeitava que eles estivessem. Então é uma oportunidade para se falar sobre isso, né? E eles também nos possibilitam, muitas vezes, tratar um tema que é tabu para a maioria de nós, como sociedade, que é a morte. Porque o bichinho vive sempre muito menos que o seu dono. Então, se você tem, né, uma criança ganha um cachorrinho quando ela tem 4, 5 anos, esse cachorrinho vai morrer, né, muito antes dessa criança, se Deus quiser. Então ela vai ter que passar por isso. E é uma boa oportunidade de conversar sobre esse tema tabu. A gente conhece, eu conheço várias crianças que se deprimiram profundamente com a morte do animalzinho, mas que o processo foi conduzido adequadamente e elas se recuperaram. Eu morei uma grande parte da minha vida, a minha primeira infância não, mas da pré-adolescência até a idade adulta, morei numa casa muito grande, com um quintal muito grande. E como eu tenho 6 irmãos mais novos que eu, os mais novos tiveram cachorro. Sempre nos foi permitido ter cachorros. E um cachorro que morreu quando meu irmão mais novo era criança, provocou nele uma reação intensa. Ele teve febre, ele adoeceu
com a morte do cachorro, ele teve febre, mas aquilo foi aceito, né, foi respeitado e foi conduzido de maneira adequada, afetuosa. E ele virou, né, ele já era, né, e ele cresceu como um cachorreiro, um amante de cachorros, uma pessoa também a quem os cachorros se afeiçoam quase que instantaneamente. E isso é um aprendizado também que você pode oferecer para a criança. As crianças muito pequenas, a gente precisa ficar muito ligado, porque elas não têm muita noção do cuidado, né? Se o bichinho é pequeno, ela pega de qualquer jeito, ela deixa o bichinho cair, e aí a escolha do bichinho vai ter que ser muito criteriosa para que não represente risco para nenhum dos dois, né? Nem para o bichinho, nem para a criança. Porque dos gatos eu sinceramente não sei muita coisa, mas há raças de cachorro que suportam bem as crianças pequenas, que não adoecem, que não ficam estressados, que não reagem, né, com agressividade a isso que não é maus tratos, porque a criança não tem a intenção, mas que é uma lida um pouco desajeitada com o bichinho, né? Então, assim, é preciso que a gente escolha bem que animalzinho vai conviver com uma criança pequena. Mas a gente tem exemplos, assim, lindos, né? Eu mesma tenho meus sobrinhos netos às voltas com filhotinhos de cachorro, e às vezes eu brinco e falo, coitadinho do cachorro, né? Porque pega, aperta, e a cachorra grande, a mãe, é de uma raça que suporta bem a maneira como a criança se relaciona com ela. Ela não perde a paciência, ela não agride, ao contrário, ela ampara. Se a criança vai cair, ela ampara. Então, é uma experiência muito bonita e de um aprendizado muito relevante para as crianças, né? Mas é claro que requer a nossa vigilância. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu fiz questão de encontrar um vídeo que eu achei apaixonante. Um cachorrinho bem pequenininho, filhotinho ainda. Ele deve ter sido colocado lá para vigiar um bebê que estava dormindo. E aí ele também fica com sono. E aí ele muda de posição, ele mexe a cabecinha, ele dá uma volta em volta da criança, ele volta, ele tenta achar outra posição, e aí ele vê que ele não vai conseguir, que ele vai dormir mesmo. Aí ele deita a cabecinha assim em cima do bebê, tipo assim, se ele mexer eu acordo, né? E ele não vai me pegar de surpresa, quer dizer, eu não vou deixar ele cair, né? Se ele mexer eu acordo. Então essa fofura, né, dessa proteção nos seduz, né, nos conquista a quem gosta dos animais, né? Deixa mais em dúvida quem não gosta, mas independente disso, essa relação do bebê, da criança muito pequena com o animal, requer um acompanhamento atencioso, né? A gente está defendendo que a criança tenha um animalzinho de estimação, mas a gente continua sendo responsável pela criança e pelo animal, né? Eles também contribuem para o desenvolvimento emocional e a autoestima, né? Porque o vínculo com o animal melhora a autoestima, como eu já falei ali, né? Na questão de ser sempre bem recebido, de ser, se a criança é a dona do animal, é a ela que o animal se vincula mais firmemente ou preferencialmente. E essa é uma experiência, né, de ser o preferido, uma experiência muito interessante. Crianças que cresceram com animais de estimação têm também um sistema imunitário, um sistema imunológico, uma defesa do organismo aumentada. Particularmente, são crianças menos alérgicas. Isso é muito interessante, porque há algum tempo atrás a gente ouvia que essa criança que é alérgica não pode ter um animal, né? E agora a gente vê que o animal
pode melhorar o sistema imunológico da criança. É claro que a gente tem que guardar, né, algumas reservas, alguns limites. Um animal de pelo longo, muito peludo, que solta muito pelo, é um desafio para os alérgicos, né? Principalmente para quem tem rinite alérgica. Mas existem muitas opções, né? E a gente fala, né, também nas últimas semanas sobre a resiliência. O animal, ele ajuda na construção dessa resiliência, uma vez que ele é resiliente, né? Você dá uma briga, você manda ele embora, não sei o quê, daí a pouco ele volta, né? E ele volta sem nenhuma mágoa de você, sem nenhuma raiva, e ele volta. Então isso é muito interessante porque não que conscientemente a criança pense, mas isso funciona para ela como um modelo, como uma experiência. Particularmente nesses tempos de pandemia, os animais de estimação têm sido grandes aliados no combate ao estresse, à ansiedade, ao sentimento de depressão, ao isolamento, à solidão. A troca afetiva desinteressada, permeada pela gratidão que o animal sempre mostra por tudo que você faz para ele, traz um novo significado para a vida de milhares de pessoas. São muitos relatos de pessoas que dizem: ainda bem que eu tinha um animal em casa, ainda bem que eu tinha um cachorro, ainda bem que eu tenho um monte de cachorro, ainda bem que eu tenho um gato, eu não sei o que seria de mim se eu ficasse absolutamente sozinha. E a pessoa fala: olha, às vezes alguém deve pensar que eu estou maluca, porque eu converso com meu cachorro, eu converso com meu gato, mas são momentos em que você pode se expressar livremente, sem medo de nenhum julgamento, de nenhuma crítica, e colocar para fora as suas emoções para conseguir ordená-las e digeri-las. Então, nesse momento especialmente, os animais de estimação estão sendo um grande suporte para crianças e adultos. O sentimento legítimo que você tem pelo seu pet, obviamente, não substitui as relações humanas, mas no momento em que as relações estão tão limitadas, né, eles são um conforto. E não é que são substitutos, mas eles são um conforto. Ajudam a combater essa sensação de angústia e de solidão, sem dúvida. Existe uma terapia assistida por animais, né, que é aquela que eu falei, dos autistas, dos animais que visitam hospitais, e ela promove desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social em todas as idades. É cada vez mais frequente cães que visitam hospitais, asilos, creches, que são oferecidos para as crianças, para os idosos, para os pacientes em geral, como um oásis, né, no meio de um deserto de sofrimento, de angústia, de medo, que se enfrenta ao estar doente, ao estar internado. E esses cães, né, os cães que são guias para deficientes visuais, eles são, né, admiráveis, como eles são capazes de conduzir aquela pessoa, de protegê-la e de compreender, né, cada situação que a pessoa vive. É muito interessante. É claro que eles são preparados para isso, mas a gente precisa reconhecer que essa é uma ajuda inestimável, né? E é um laço que se forma entre nós e eles, muito importante. Até mesmo a rotina de cuidados demandada com alimentação, higienização, atividade física, pode estimular a produtividade e tirar o foco das doenças negativas nesse momento. Você tem um horário, uma rotina para seguir com o seu animalzinho. Isso faz com que o seu dia fique mais organizado e que você consiga fazer outras coisas
né? E outras coisas para você, coisas úteis, que a gente corre muito risco de procrastinar quando a gente está numa rotina completamente diferente da que a gente estava. A maioria de nós tinha uma hora para acordar, uma hora para sair de casa, um tempo para ficar no trabalho e para fazer as outras coisas que a gente tem que fazer, né? Nós mulheres temos que ir ao supermercado, temos que ver o que precisa comprar para casa e temos que organizar, mesmo que a gente tenha alguém que nos ajude, nós temos que organizar o serviço doméstico e de repente nós não temos que sair, o nosso trabalho está reduzido em tempo, não é? Ou está muito aumentado, mas está completamente diferente. Então, isso de o seu animal exigir de você que você cumpra os horários dele, pode te ajudar a cumprir os seus também. Sem contar que, ocupada com isso, você tem menos tempo para se preocupar e para ficar focada exclusivamente nas notícias que não são nada agradáveis desse tempo que nós estamos vivendo. Mas aí vem uma questão muito importante que a mim particularmente sempre preocupa. Os animais de estimação são da família? Eles são membros da família? Qual é o lugar deles, né, nessa hierarquia do grupo familiar? Estudos apontam que com o passar do tempo, os animais estão ocupando um lugar de maior importância dentro das famílias, sendo que em razão do afeto, do carinho e das responsabilidades que nós assumimos ao ter animais de estimação, muitos donos os tratam como filhos, até na linguagem, né? Vem com a mamãe, e aí é a titia, é o vovô, é a vovó, né? E eles assumem, né? Eles são colocados no lugar de uma pessoa. E aí isso abriu o caminho para problemas judiciais. Casais que têm animais de estimação em comum, quando se separam, estão passando, né, colocando a situação do animal num status semelhante, análogo ao das crianças. Quem vai ficar com o animal, quem vai cuidar, quem vai pagar as despesas. Existe, inclusive, uma legislação, né, uma atuação do sistema judiciário para visitação do animal. Existe guarda compartilhada do animal. Então, a gente precisa atentar para isso. E voltando à citação do Gandhi, né, a gente precisa se perguntar se não está fazendo uma inversão de valores, né? Tratando os animais como se eles fossem pessoas e às vezes tratando as pessoas como se elas não fossem pessoas, porque também não se deve tratar mal os animais, não é? O IBGE fez um estudo em 2015 que apontou que o número de pets nas famílias é maior do que o número de crianças. Vejam isso. Um estudo relativamente recente, no IBGE em 2015. Existe a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, feita pela ONU em 1978, que diz que cada animal tem direito ao respeito e direito de viver e crescer segundo o ritmo e as condições de vida e de liberdade que são próprios da sua espécie. E aí é mais uma questão que eu me faço, que são próprios da sua espécie. Particularmente me incomodam os passarinhos em gaiolas. E as pessoas que gostam, elas sempre argumentam, mas ele é de gaiola. Não, ele foi posto na gaiola. E agora ele se tornou incapaz de viver fora da gaiola. Mas não existe um passarinho que naturalmente tenha nascido na gaiola, né? Nenhum passarinho foi criado para ficar na gaiola. Então, também com o cachorro, também com o gato, também com qualquer animal que você tenha, ele tem
características próprias, necessidades próprias, um ritmo próprio à sua espécie. E ele deve ser respeitado. Então, eu particularmente tenho muita pena de cachorros de porte médio e grande que vivem em apartamentos, porque eles têm muito pouco do que eles precisam, né? Muito pouco espaço para caminhar, para correr, para pular, mas também é muito pouco da atividade, que a gente pode chamar assim, da atividade cognitiva dele, né? Muito pouca chance, oportunidade de desenvolver a curiosidade, né? De agir de acordo com a curiosidade natural dele. E isso é um sacrifício para o animal. Então eu acho que cabe a gente também se perguntar, né, se a gente não está esquecendo o respeito pela natureza do animal, ao querer que ele se adapte à nossa natureza, às nossas necessidades. Isso me causa um certo constrangimento, eu confesso para vocês. Citando um outro famoso, Charles Darwin, disse que a compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Então, eu penso que essa compaixão envolve o respeito às necessidades do animal, a necessidade de espaço, a necessidade, né, de alimentação. Então, a gente está vendo cada vez mais animais que são alimentados como pessoas, que comem coisas que não fazem bem para eles e depois desenvolvem doenças graves que são raras em animais e que não eram vistas em animais em tempos atrás, onde eles viviam mais perto da natureza deles, né, da naturalidade da vida deles. Então eu penso que a gente precisa ter essa compaixão, colocando essa questão de ter o animal na perspectiva do animal e não só da gente, né? Não só nossa perspectiva, mas da perspectiva dele também. Uma veterinária, Maíra Peixoto, chamou a atenção para que essa relação muito humanizada com o animal cria nele uma dependência para com a pessoa que pode gerar no animal quadros de depressão. Então ele é tão dependente daquele dono, ele é tão vinculado a ele, e o dono às vezes não é capaz de compreender o alcance disso e de atender a essa necessidade, que o bichinho adoece de uma doença que é nossa, né, que é a depressão. E uma outra coisa muito interessante é que a humanização, especialmente dos cachorros e gatos, né, afeta a perspectiva com que ele se percebe. E ele fica incapaz de procriar porque ele não vê no outro da sua espécie o seu par. Olha que coisa grave, olha que mudança, né, grave e triste que a gente provoca ao humanizar o nosso bichinho de estimação. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, né? E um último item que eu acho que a gente precisa refletir é que eles se tornaram itens comerciais muito interessantes, porque quem tem, e os cachorreiros, né, especialmente os defensores dos animais, insistem para que a gente não compre animais, então para que a gente não os objetifique a ponto de comprá-los, né? Mas o mercado sabe que se você tem um animal, você é um potencial consumidor de N itens. Então eles viraram objetos, né, muito cobiçáveis. Aí você tem a caminha, você tem a roupinha, você tem o brinquedo, você tem N outras coisas que você vai vender para o animal. Então que a gente também pense nisso, que a gente considere, né, a relação com o animal de estimação, que traz tantos benefícios para a gente, um pouquinho na perspectiva dele, né, um pouquinho na perspectiva do animal,
não desqualificando o seu cuidado com o seu animal, mas chamando a sua atenção para o fato de que o seu animal, por mais que você se esforce, não se torna uma pessoa. E tratá-lo como se ele fosse uma pessoa pode privá-lo de aspectos muito importantes da vida dele, como ela seria. E se há amor, é preciso que haja, acima de tudo, respeito e cuidado.